Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 25º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 4, parte 8. Yeshua vai preparar e refinar sua noiva no tempo da grande tribulação. Não haverá abreviação nem arrebatamento que nos tire de tudo. Para entender melhor isso, vamos trazer agora o aspecto profético da doutrina de Moisés em Deuteronômio 1:2. Antes que o povo israelita pudessem ir para a terra prometida, Moisés lhes disse: Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste, do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote e Dizahaf. Em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir de Horeb a Cades Barneia. Normalmente, teria sido possível em 11 dias, a partir de Horeb ou Monte Sinai, onde o povo tinha recebido a Torá, chegar através da cadeia de montanhas Seir Cades Barneia, de onde eles estavam, para ir para o país. Como essa viagem de 11 dias pode se tornar uma caminhada de 40 anos no deserto? Disse que depois de apenas 3 dias de viagem, quando partiram do monte Yahvé, as pessoas murmuraram. Gênesis 11:1. As pessoas já estavam a caminho de se distanciarem da Torá e de Elohim. Por causa de seu pecado, Yahvé deixou-os vagar pelo deserto. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Yahvé. Números 32:13. Mas esta migração pelo deserto tinha outra razão. Traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Elohim, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8:2. Elohim testou seus corações, e as pessoas tiveram que passar pelo Seir para chegar a Cades Barneia. Lemos: Porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Seir é um nome para Edom, para Esaú. Em um sentido figurativo, Seir significa tempestade, tendências carnais e emocionais no físico. Representa o espírito da era do mal presente, disse ele. Eles tiveram que passar pela cordilheira Seir, Deresh HaSeir. Eles tiveram que passar em outro teste para mostrar se eles foram capazes de se mudar para a terra prometida. Eles tinham que ser confrontados com suas próprias inclinações carnais. É isso que as montanhas Seir representam dos 11 dias de viagem, que se tornaram 40 anos, porque as pessoas já estavam a caminho da dispersão. Eles tiveram que derrotar sua própria carne antes que eles fossem autorizados a tomarem posse da terra. Eles tiveram que superar o espírito de Edom, de Esaú. Em última análise, o espírito de Hassatam. Eles tiveram que enfrentar a montanha, subir a montanha para enfrentar o espírito de Edom,
o espírito do anti-Messias. E nós somos confrontados com esta montanha, especialmente na época da grande tribulação. Todos nós teremos que aceitar este desafio. Os israelitas choraram antes de pegarem a Torá. Tudo o que Yahvé mandou, nós faremos. Êxodo 19:8. Mas seus corações não foram limpos, e eles caíram longe de seus ensinamentos pouco tempo depois. Seus corações não eram inteiramente dedicados ao seu Elohim, e eles não confiavam nele. E no final dos tempos, Yahvé, assim como ele foi ao tribunal com os pais, também irá ao tribunal conosco. Ele nos permite saber isso através do profeta Ezequiel. E vos arrancarei do meio dos povos, e vos congregarei, trazidos de todas as nações da terra, as quais fostes espalhados, com mão poderosa e braço forte, e mediante toda a ira do meu zelo que já transbordou. Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali, face a face, executarei o meu juízo sobre vós. Do mesmo modo como julguei vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavra de Yahvé. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os amotinados, desobedientes e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel. Ezequiel 20, 34-38. Yohanan também expressa esse pensamento de julgamento em Apocalipse 2:10. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados. Quando Hassatan é lançado para a terra, aprendemos que ele perseguirá a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Apocalipse 12:13. Ela então fugirá para o deserto. Então foram entregues à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de 1 tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. Apocalipse 12:14. A serpente, então, fez jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Espalhou um fluxo de água de sua garganta atrás da mulher para que ela fosse afastada pelas inundações. Apocalipse 12:15. Ele continua dizendo: contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Apocalipse 12:16. E depois, então, irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Yahvé e se mantêm fiéis ao testemunho de Yeshua. E assim, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12:17. Aqui temos as 3 divisões de grupos. A mulher foge para o deserto e o antimessias está travando uma guerra contra o resto, com os quais são capturados e que perecerão com a espada. De volta ao grupo sendo levado para o deserto, por favor, ouça também os vídeos de Despertar da Noiva, episódios 12, 13 e 14. Paulo já escreveu uma palavra de aviso para eles, para aqueles que chegaram ao fim da era, em hebraico, Acharon. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar,
todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Yeshua. Entretanto, Yahvé não se agradou da maioria deles, e, por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência do Messias, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre o final dos tempos que já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Yahvé é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 1, 13. Aqui também, Paulo mostra que este grupo será testado, e ele os exorta com estas palavras: os outros 2 grupos também serão testados para ver se estão dispostos a deixar suas vidas perante ao Monte Seir, Hassatan, anti-Messias. Uma vida santificada requer a vontade e a intenção de conhecer o Mestre e seus ensinamentos e orientar sua vida de acordo. É por isso que Yeshua se apresenta às comunidades. Quanto melhor conhecemos Yeshua, mais podemos amá-lo e servi-lo. Aqui, novamente, eu penso em como Yeshua se imagina para as 7 congregações. Acho que a maioria de nós sabemos que Yeshua é o primogênito dos mortos, que ele nos ama, nos libertou de nossos pecados às custas de seu sangue e que ele é a causa de sermos um reino. Apocalipse 1, 4, 6. Também sabemos por ele quem é, quem era e quem está vindo. Mas sabemos mesmo que ele é o Aleph e o Taf, que o Aleph e o Taf, que está incluído na primeira frase das Escrituras Sagradas, e testemunha Yeshua através de Aleph Taf correntes no chamado Antigo Testamento, isso o testemunha nas profundezas como aquele que era. Yeshua não apareceu depois de 4.000 anos e fundou uma nova religião. Ele estava presente como o lado visível do Pai. Sabemos que todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o perfuraram e que vão machucá-lo. Uma espada afiada de 2 gumes emerge de sua boca. Ele é o santo, o verdadeiro que tem a chave de Davi. Ele é o Amém, o fiel e verdadeiro testemunho, o início da criação de Elohim. Ele nos pede para conhecer este Yeshua. Por favor, ouça os vídeos Despertar da Noiva para as 7 congregações. Antes de Hassatan ser jogado na terra e dar sua autoridade e poder à besta, o anti-Messias, Yeshua também nos pede nas 7 epístolas para colocar nossas vidas em ordem com ele. Isso é definido no episódio de O Despertar da Noiva 17 a 20. Você o ama tanto que está disposto a orientar sua vida de acordo com a doutrina dele? Você pode mostrar as obras? Você mantém a palavra do Aleph Taf e não nega o nome dele? Você arde por ele e ele é o seu primeiro amor?
Você deixou a fornicação espiritual para trás e deixou serviços divinos misturado com elementos pagãos? Você santifica o Shabat e mantém as suas festas? Ou você é apenas um homônimo? Yeshua pede arrependimento, onde tais coisas que não correspondem à sua palavra são vividas. Arrependimento significa retornar e manter as condições da aliança. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passado aqueles dias, afirma Yahvé. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o seu Elohim. Jeremias 31:33. Nós realmente conhecemos Yeshua? Yeshua que, abrindo os 4 primeiros selos, dá instruções de que foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos feras da terra. Apocalipse 6:8. E isso é apenas o começo dos tribunais. Conhecemos esse Yeshua? Sejam ricamente abençoados.